Bom dia, hoje é dia 17 de julho de 2023. Este é o programa da Defenda PM, que vem ao vivo pela TV Osasco e pelas redes sociais da Defenda. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Uma satisfação tê-los aqui conosco hoje mais uma vez. Hoje nós vamos falar de uma parceria que a Defenda PM está firmando com o Instituto Militar do Novo México. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós vamos fazer uma parceria internacional que vai possibilitar o estudo, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, de pessoas aqui do Brasil, filhos de policiais militares, e principalmente aqueles que estão integrando as escolas cívico-militares que têm o selo da Defenda PM, possibilitar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes e novos adultos, né, jovens adultos, a participar de uma experiência fantástica no exterior. Para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos aqui com a Tenente-Coronel Cristina Stark. Ela é brasileira, formada pela PUC de Campinas em Educação e Psicologia, e que já fez intercâmbio, viveu essa experiência como adolescente, jovem, e agora já com mais de 20 anos de experiência nessa área de educação internacional, a Cristina é responsável pelo ingresso, né, pela admissão dos novos alunos que vão para o ensino médio e superior no New Mexico Military Institute. Ela coordena lá 12 pessoas que atendem mais de 45 estados e territórios americanos e mais de 35 países que têm contato, que têm convênio com a escola, o instituto. No Brasil, aqui em São Paulo, entra também nesse rol de novos conveniados a Defenda PM, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Cristina, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, bom dia a todos, é um prazer, desculpa, é um prazer estar aqui com vocês, e um prazer maior ainda, né, já que nós estamos dando início à nossa parceria do Instituto Militar do Novo México com a Defenda. É um prazer estar aqui. Eu vou pedir para a produção colocar já de pronto aquele vídeo que mostra um pouquinho do Instituto Militar do Novo México. Acho que esse vídeo aguçou um pouquinho a curiosidade de todo mundo, né, Cristina? Eu queria, então, agora que você explicasse um pouco sobre o Instituto. Uhum. O Instituto Militar do Novo México, né, como a gente é conhecido, NMMI, New Mexico Military Institute, é uma escola que oferece a alunos não só dos Estados Unidos, como do mundo todo, a oportunidade de estudarem aqui o ensino médio e também ensino superior. NMMI é considerado uma escola privada no ensino médio, que suporta, né, que dá auxílio ao curso superior da nossa escola. Então, a NMMI oferece, nos Estados Unidos, são 4 anos de ensino médio, do 9º ano ao 12º, e nós oferecemos 2 anos de ensino superior. NMMI é ranqueada, né, como número 1 dentro das escolas de boarding school, né, onde os alunos moram na escola, pela Boarding School Review,
pela qualidade dos professores. 95% dos nossos professores, todos têm mestrado ou doutorado na matéria que eles ensinam. Então, a qualidade de ensino é extremamente superior, né? A expectativa dos professores é que os alunos se dediquem, que tenham um grande foco acadêmico, e uma outra, o que nos diferencia de uma escola normal nos Estados Unidos é o fato de que nós temos treinamento de liderança. Então, os nossos alunos vão ter a oportunidade de aprender conceitos de liderança dentro de sala de aula e vão trazer tudo isso para fora de sala de aula. As nossas aulas, como qualquer escola nos Estados Unidos, começam logo de manhã. Então, os alunos têm aula no período da manhã, depois eles têm um horário de almoço e logo em seguida voltam às aulas até às 3 horas da tarde. A partir de então, eles têm atividades físicas e depois disso, até às 5:30 da tarde, eles vão participar ou de algum esporte ou então de atividades extracurriculares. Aí eles têm um horário do jantar e logo em seguida um horário de estudo no período da noite. Então, é um dia extremamente estruturado e com muitas atividades. E como é que funciona? Você tem o ranking de tenente-coronel. Uhum. Você já havia me falado antes que não é militar de carreira, né? Mas você tem esse cargo honorário aí, vamos assim dizer, né? Uhum. E como é que funciona com os alunos? Eles também são ranqueados? Exatamente. Os nossos alunos, quando eles chegam aqui, eles são considerados recruta em treinamento. Então, num primeiro momento, eles não têm nenhum outro ranking maior, porque eles estão aprendendo toda a questão da disciplina e de todo o processo militar. Como você pode ver aqui atrás de mim, você tem uma foto e essa aqui é a moradia dos nossos alunos, uma delas, né? Então, os nossos alunos de ensino médio moram aqui, nesse prédio. Uma vez que o aluno está aqui, 6 meses depois, ele já começa, e ele já vai, desde o princípio, ter as aulas de liderança e vai ter toda a questão de desenvolvimento de liderança, e depois, 6 meses depois, ele vai ter a oportunidade de receber algum ranking. E isso ele vai crescendo, né, à medida que ele vai ficando aqui, dentro do ranking, podendo vir a ser o comandante do regimento. Então, ele pode ser o coronel, cadete-coronel, que vai ser responsável por todos os alunos. O Instituto normalmente tem 900 alunos em média durante o ano escolar. Então, o que acontece é que 450, a gente é bem dividido, metade ensino médio e ensino superior. Então, o aluno, que é o cadete-coronel, ele vai ser responsável por todos os alunos que nós temos na escola. E isso serve tanto para o ensino médio quanto para o superior. Tem um Exatamente. cadete que vai comandar o ensino médio e o cadete vai comandar o ensino superior, é isso? A gente tem um cadete que é responsável por todo o corpo de cadetes. Então, ele é normalmente um cadete do ensino superior. Mas os alunos que fazem parte do ensino médio também têm seus rankings e também estão rankings altos, e eles é que vão cuidar dos alunos do ensino médio. Entendi. Nós vimos aí imagens de atividades físicas e atividades, vamos assim dizer, militares. Uhum. Isso é uma rotina que eles desenvolvem? Todos os alunos fazem isso? Exatamente, nosso aluno tem o plano do dia. Então, todos os dias, quando o nosso aluno levanta, ele já sabe exatamente o que vai acontecer naquele dia. Então, existe uma estrutura, né? E quando a gente diz disciplina, disciplina no sentido dele saber que ele tem que estar no lugar certo, no horário certo, com o uniforme certo. Então, o uniforme dele varia, como a gente pode ver aqui no vídeo, ele tem vários uniformes. Então, dependendo da temperatura, dependendo do dia, dependendo das atividades que são propostas naquele dia, o uniforme dele é diferente. Então, ele levanta e já sabe exatamente o que vai acontecer o dia todo. Os nossos alunos, em geral, eles têm uma habilidade de administração de tempo muito, muito grande, né? O que hoje em dia é extremamente importante no dia a dia de qualquer pessoa. Então, uma coisa que eu sempre digo para os nossos alunos é que a experiência aqui ele vai aprender não só a questão acadêmica, que é extremamente importante, mas também ele vai criar hábitos e vai aprender algumas habilidades que ele vai levar para o resto da vida.
o senhor, como coronel, deve saber muito bem disso. Com certeza. E é isso que nós falamos também para os nossos alunos aqui no nosso colégio, nos nossos colégios cívicos-militares, que a disciplina nada mais é do que uma forma de se organizar, de se preparar, de estar pronto para executar determinada tarefa. E se a tarefa do dia é estudar, eu vou ter que estar estudando, eu vou ter que saber como me comportar para estudar. Então, eu tenho que organizar meu ambiente, meu material de estudo, o meu uniforme, se for necessário, a diversificação. Tudo isso faz parte da disciplina. Aliás, essa palavra é muito mal utilizada hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Cristina, você está distante. Aqui, infelizmente, hoje a gente encara a disciplina como outra existem alguns vieses muito decepcionantes, vamos assim dizer, quando a gente ouve pessoas falar sobre disciplina. Não tem nada que se faça na vida que não exija disciplina. Então, o que nós tentamos ensinar para o nosso aluno é justamente essa disciplina diária, como vocês fazem aí, e talvez com muito mais experiência, porque são 180 anos, é isso, mais ou menos, de existência? Exatamente. A escola já existe há 132 anos, né? Então, tem toda uma experiência, né? Os nossos professores, o nosso presidente, por exemplo, o presidente da escola, é o major-general aposentado, ele está na reserva do Exército Americano. Então, a gente tem vários, o nosso comandante, que é responsável pelos alunos quando eles não estão em sala de aula, também é um coronel do Exército Americano. Então, eles trazem toda essa experiência, né, do desenvolvimento de liderança dentro do próprio Exército Americano para os nossos alunos. Muitos pais entendem que a importância, né, dessa questão da disciplina. E exatamente como o senhor disse, quando é dia de estudar, tem que estar estudando, tem que estar preparado. Então, a expectativa, né, dos nossos alunos aqui na escola é que eles saibam exatamente quando eles levantam o que vai acontecer no dia todo. Então, como a gente oferece à noite a oportunidade de que eles estudem, então a gente oferece tutoria. Se um aluno está com dificuldade em qualquer matéria, ele tem a tutoria de professores e tutores externos, né, à escola, e além disso também dos próprios amigos, dos cadetes, né, que estão aqui. De repente eles são excelentes em matemática ou ciência, então eles se ajudam. E eles se preparam para o dia seguinte. Então, uma coisa que é extremamente importante, né? E a gente vê a diferença quando um aluno chega, então o fato dele estar usando o uniforme, a maneira como ele deve se portar quando ele está usando o uniforme. Os nossos alunos não usam roupa civil na escola, então durante o tempo todo eles estão uniformizados. Então eles têm um uniforme, né, do dia, o uniforme mais formal, o camuflado, e eles também têm um uniforme das atividades esportivas, então não é o tempo todo com a calça comprida, né, e todo cheio com decorações deles. Eles recebem condecorações também? Exatamente. De acordo com o desempenho? De acordo com o desempenho, eles recebem o que a gente chama aqui, né, das bandeiras, e eles vão colocando no uniforme. Então, isso é uma coisa que o nosso aluno tem muito orgulho, né? Quando ele vem e ele no uniforme dele já está estampado o ranking dele, né? Então, se ele é o tenente, se ele é o capitão, se ele é o sargento. Então, eles levam toda essa experiência muito a sério. Bom, vamos lá. A gente já vai começar a falar um pouquinho sobre como vai funcionar a coisa, esse convênio. Eu vou deixar os valores para o final, mas eu vou falar um pouquinho agora da rotina. Bom, agora em agosto começa o semestre letivo, o semestre americano, para quem o ano letivo americano, para quem não conhece, ele vai de agosto a junho, né? Na verdade, ele começa em agosto e vai até junho, ele não começa em janeiro. Uhum. Então, o primeiro semestre letivo começa agora, de 2023, começará agora em agosto. Para esse semestre, a gente não consegue mandar nenhum aluno ainda mais para nenhum aluno brasileiro aqui da Defenda para cursar esse semestre. Mas o pai que está nos vendo hoje e tem interesse que que o filho vá para o Instituto Militar do Novo México em 2024. Ele pode começar em janeiro, que é quando começa o segundo semestre letivo, hein? Ele começa.
o Instituto ele tem duas oportunidades para o aluno ingressar nas nossas aulas. Então, ele pode começar tanto em agosto, quando é o início do nosso ano escolar, de agosto a final de novembro, e depois ele reinicia início bem cedo em janeiro e vai até maio. Então, o nosso aluno pode ingressar em qualquer uma dessas oportunidades. A gente não aceita aluno durante o semestre, mas a gente aceita aluno no início dos 2 semestres. Tanto o semestre do outono, que a gente chama aqui Fall Semester, agora em agosto, ou Spring Semester, que é da primavera, em janeiro. Então, o aluno Defenda vai ter a oportunidade de começar em janeiro. Então, ele tem que fazer uma aplicação, né? O que a gente chama application, para nós aqui, aplicação fica meio esquisito, mas ele vai se candidatar a essa vaga. Importante informar que não existe uma seleção, então eu não tenho que comprovar um determinado nível de intelectual, vamos assim dizer. Não é um vestibular, mas eu tenho que comprovar um nível de proficiência em inglês acima de médio para cima, né? Intermediário para cima, que é o que foi exigido pelo Instituto. Exatamente. Então, o Instituto aceita vários certificados de proficiência. Duolingo, que tem sido, desde a pandemia, um dos mais utilizados em função da facilidade que se tem de você pode fazer online, e você pode fazer qualquer momento, dependendo da sua disponibilidade. A gente aceita o TOEFL, né, que é bastante famoso, IELTS e vários outros. O nosso aluno, ele precisa ter um certo nível de proficiência para que ele possa ter um bom desempenho em sala de aula. Caso ele ainda não esteja com aquele nível de proficiência adequado para participar de uma aula regular da escola, o Instituto oferece um primeiro semestre, onde o aluno vai ter uma forma mais intensiva de inglês. Então, ele vai ter 4 horas de aula de inglês todos os dias, e depois ele vai fazer uma aula de ciências ou uma aula de matemática, e, claro, vai participar regularmente no processo e no corpo de cadetes, tendo aula de liderança e participando de todo o treinamento. Além dessa proficiência que tem que ser comprovada, através desses testes que são feitos aí em forma oficial, vamos assim dizer, né? Ele também tem que fazer uma provinha de matemática, que, na verdade, é mais para classificá-lo dentro da classe que ele vai acompanhar, para não ter dificuldade na matemática, é isso? Exatamente, exatamente. E a gente vai enviar o link, né, para o aluno, ou seja, ele faz a prova de matemática em casa, em qualquer momento, e uma vez o resultado da prova dele vai determinar a aula de matemática que ele vai ter quando ele estiver aqui na escola. Perfeito. E a vida dele, então, começando em janeiro, vai até maio, final de maio, e aí ele participa da formatura, vamos assim dizer, desse semestre, e volta para o Brasil, né? Ele não pode ficar aí entre maio, e se ele for fazer 2 semestres, por exemplo, começa o outro semestre em agosto, mas ele não pode ficar de maio a agosto aí no Instituto. Ele tem que voltar para o Brasil, ou então ir para a casa de alguém, arrumar algum lugar para ficar aí, é isso? Exatamente. O que acontece com os nossos alunos, quando eles vêm para cá, como a gente tem um corpo de cadetes muito diversificado, né? Gente de vários lugares do mundo e também de vários estados aqui nos Estados Unidos, o que acontece é que eles acabam fazendo amizade e muitas vezes eles nem querem voltar para casa, eles querem ficar, né? Porque os amigos convidam para que eles fiquem. A gente tem, por exemplo, eu tenho seguido um dos nossos alunos, que é um aluno brasileiro que já está aqui, é o 3º semestre dele, e agora, nas férias, ele não foi para casa. Ele ficou e foi para a Flórida com um amigo daqui, e aí eu estava vendo as fotos dele, né, de todas as atividades, foi para a Disney, ou seja, eles fazem uma amizade muito grande e aí acabam ficando na casa dos amigos. Não só durante o período de férias, né, mas às vezes em alguns finais de semana que a escola está aberta, que eles podem sair. Eles podem sair todo final de semana ou tem final de semana que eles têm que ficar e depende muito Não, das aulas? eles não podem sair todos os finais de semana. Um aluno, quando ele chega aqui no Instituto, no primeiro mês, ele não pode sair.
Na realidade, ele vai estar com muito treinamento e aprendendo toda a questão da disciplina militar. Não só disso, mas também, assim, como se organizar, né? Então, como ele vai dobrar a roupa dele, ele vai deixar tudo organizado no armário dele, porque, na realidade, o que fica dentro do quarto dele, no armário, são as roupas que ele usa aqui na escola, ou seja, o uniforme da escola. Então, eles têm todo um processo, né? E tudo é penduradinho, direitinho, dobradinho. E como eu sempre digo para os nossos alunos, quando você voltar para casa, os seus pais não vão acreditar da sua habilidade de organização. Esse uniforme ele é padronizado, então está dentro daquele pacote do valor que vai ser pago. Tá, Exatamente. o uniforme, o material didático, notebook, se ele precisar. Uhum. Tudo que ele precisa vai estar aqui. Então, é assim, já está incluído as aulas que ele vai ter, alimentação, ahn, o, ele vai receber um laptop, que ele vai estar alugado enquanto ele estiver aqui, né, que ele vai utilizar com todos os programas que são utilizados para a escola, né, as atividades dele são todas submetidas online, então já tem toda a programação lá, e os uniformes dele, tudo. Então, o que ele vai precisar trazer é roupa íntima, né, e produtos de higiene. O restante já está tudo faz parte do uniforme dele. 4 refeições por dia. 4 refeições por dia. Café da manhã, almoço, jantar e uma quarta refeição, se ele quiser, antes de dormir. Bom, então o pai que manda o filho para aí não tem que se preocupar com praticamente mais nada, né? Só se preocupar efetivamente que o menino, a menina, aproveita ao máximo a experiência. Exatamente. Bem lembrado, a nossa escola é uma escola que aceita tanto os jovens do sexo masculino quanto do feminino. Então, é o que a gente chama aqui de co-ed, uma educação para os dois, tanto para as meninas quanto para os meninos. E elas fazem as mesmas atividades que os meninos. Exatamente, fazem as mesmas atividades e a gente tem aproximadamente 27% dos nossos alunos são femininos. Então, o que acontece? Apesar de ser um número menor, de ter uma representação menor dentro da escola, elas ocupam exatamente 50% ou um pouquinho mais dos cargos de liderança na escola. As mulheres vão dominar o mundo, está na cara, não tem jeito, não tem como escapar, mas é Exatamente. importante saber que a experiência é vivenciada da mesma forma para os dois gêneros. Exatamente, exatamente. Bom, eu vou falar um pouquinho de valor agora, que acho que todo mundo está preocupado aí, que está nos assistindo em termos de valores. É óbvio que mandar uma criança, um jovem para os Estados Unidos fazer um intercâmbio não é barato, mas Uhum. ele também não precisa ser tão caro assim, a ponto de não permitir que o jovem vivencie isso. E é por isso que a Defenda ficou muito contente em poder firmar esse convênio. Porque pelos valores que vocês mandaram para nós, um aluno internacional gastaria mais ou menos $32.000 por ano, sendo que o primeiro semestre que ele fica aí é um pouco mais caro do que o segundo semestre, justamente para a questão do uniforme que é fornecido e assim por diante. Então, primeiro semestre $17.200, segundo semestre $14.200. E o Exatamente. aluno Defenda, nos 2 semestres, $17.000, ou seja, é praticamente a metade. Exatamente, exatamente. A gente entende que um aluno Defenda já tem a, a compreensão do que significa participar de uma escola cívico-militar. Então, a gente entende a importância, né, dessa troca de experiências e, por isso, esse valor diferenciado para os alunos da Defenda. Então, você que está nos assistindo, pai, mãe, parente de alguém que tem a oportunidade de frequentar uma escola cívico-militar da Defenda PM, ou então é policial militar e
e tem a possibilidade de ingressar como sócio beneficiário, vou reforçar, você que é praça da Polícia Militar e quer mandar seu filho para lá e fala assim, mas a Defenda é uma associação para oficiais. Não, não é. A Defenda é uma associação que tem como seus sócios principais, os seus associados principais, os membros natos, vamos assim dizer, policiais militares do ranking de oficial. Mas ela não fecha as portas a ninguém. Nós temos uma categoria de sócios beneficiários que não paga mensalidade, é importante dizer isso, não paga mensalidade, e só vai entrar como associado Defenda PM para se beneficiar daquilo que a Defenda oferece. Plano de saúde, seguro de vida, auxílio jurídico, e agora mais um produto, que é esse convênio com o Instituto Militar do Novo México. Então, entre em contato conosco, verifique as condições. Praça da Polícia Militar não vai pagar nada se quiser mandar o seu filho para o Instituto Militar do Novo México. O oficial também entra como sócio beneficiário, mas o oficial já teria condições de ingressar na Defenda de qualquer maneira, mas ele pode ingressar somente como sócio beneficiário e mandar o filho para o Instituto Militar do Novo México. Qual é o papel da Defenda nisso? É simplesmente encaminhar esse pedido de vaga lá para o Instituto Militar do Novo México. Nós vamos fazer um ofício, vamos fazer um documento e nós vamos encaminhar. Olha, o fulano de tal é ligado à Defenda PM, por isso ele vai usufruir desses benefícios de valores reduzidos. 50% do valor. Se você pensar que uma faculdade de medicina aqui no Brasil custa mais ou menos isso por semestre, você está mandando seu filho para um lugar onde ele vai sair com uma visão totalmente diferenciada, não precisa ser no ensino médio, pode ser no ensino superior, onde ele vai fazer 2 anos lá de ensino superior, e tem uma vantagem para quem faz os 2 anos de ensino superior em relação ao exército americano. Qual que é, Cristina? Os alunos que fazem 2 anos aqui, eles podem se transferir para uma outra universidade e serem considerados residentes do Estado do Novo México. Então, ao invés de pagar o valor que normalmente um aluno internacional paga, que é no mínimo o dobro do que qualquer residente pagaria, ele vai ter o privilégio de pagar como residente em qualquer universidade. E o treinamento militar que ele recebe aí conta para alguma coisa? Exatamente. O que acontece é que quando ele tiver os 2 anos aqui, ele vai receber um diploma, que é o que a gente chama de Associate's Degree, que na realidade ele é correspondente ao tecnólogo no Brasil, mas ele já sai com um diploma de uma universidade americana. Então, isso faz toda a diferença. Eu queria aproveitar a oportunidade, Coronel Ernesto, de dizer o seguinte: eu sou fruto disso. Então, eu tive essa experiência, tive a oportunidade de estudar no exterior, quando eu ainda estava no ensino médio no Brasil. Fiz um ano que mudou radicalmente a minha vida, não só na questão de você aprendizagem do idioma, que isso é uma coisa que você leva para o resto da vida, né? Mas também a exposição a uma nova cultura. Então, a gente tem uma visão muito limitada, né? Quando a gente viaja a passeio. Então, você vem, você faz compras, tal, isso acha tudo lindo, maravilhoso, e aí a oportunidade de morar num país, mesmo estudando, você é exposto a uma cultura totalmente diferente. Então, isso faz parte da vida de todos. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, porque eles vêm para cá e dizem, eu queria morar aqui, eu queria ficar aqui, sabe? Então, eu digo assim, calma, pode voltar para o Brasil, continuar seu estudo, ou então ficar aqui, fazer seu estudo, e as oportunidades que você vai ter na sua vida são infinitas, né? Eu nunca imaginei que, tantos anos depois que eu estudasse, que eu tivesse feito meu intercâmbio, que eu voltaria e moraria aqui, não só moraria, como trabalharia com educação internacional, numa posição onde eu tenho hoje uma equipe de 12 pessoas que eu administro. Bom, professora, coronel, e acima de tudo um orgulho para o Brasil, porque está numa situação aí de extremamente, uma palavra muito agradável, né, para algumas pessoas, mas empoderada, porque tem a possibilidade de tratar desses convênios e dar a oportunidade para pessoas aqui no Brasil de seguir um caminho semelhante ao seu. Foi uma satisfação tê-la aqui conosco no programa. Eu sei que muitas dúvidas vão surgir depois dessa exposição,
Vamos ter que chamar um novo programa em breve para a gente solucionar mais algumas dúvidas que surgirem, mas acredito que você esteja disponível para isso também. A gente marca uma Claro, com nova o maior data. prazer. E vamos ver, né? Vamos intensificar a ida de brasileiros para o Instituto Militar Novo México. Vamos levar mais pessoas aí para que elas possam efetivamente mostrar a cara do verdadeiro brasileiro, do brasileiro que quer um país melhor, que quer, quer crescer. E, como você bem disse, não precisa ficar nos Estados Unidos, né? O mais importante seria que, como você fez o caminho de volta, depois voltar em qualquer momento, mas pegar esse conhecimento, essa nova experiência, e vir para o Brasil novamente e transformar o Brasil num país melhor. Acho que é tudo isso que nós queremos. Exatamente, exatamente. Eu agradeço mais uma vez o convite, muito obrigada. Me coloco à disposição para responder qualquer dúvida e estamos assim ansiosos todos aqui para que a gente comece a receber os alunos da Defenda. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem com mais um programa da Defenda PM. Uma boa semana a todos e até mais.